Bom dia, meus amados. A paz do Senhor Jesus. Espero que o dia de vocês seja incrível hoje no Senhor. Amém? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Livro de Neemias, capítulo de número 4, diz-nos assim o texto. Hoje, para a leitura, eu uso a versão King James. Todavia, sucedeu que quando Sanbalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E falou ele diante de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: O que fazes esses fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabarão eles em um só dia? Reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas? Ora, Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: Mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá tudo abaixo, cada pedra dessa muralha. Ouve, ó nosso Deus, porque somos desprezados, e torna o opróbrio sobre as suas cabeças, e entrega-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras as suas iniquidades, e que seu pecado não seja apagado diante de ti, porquanto eles têm te provocado a ira diante dos edificadores. Assim, nós edificávamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha a mente voltada para o trabalho. Porém, sucedeu que quando Sanbalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os adoditas, ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erigidas, e que as fendas começaram a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos. E todos juntos conspiraram para vir a lutar contra Jerusalém e impedi-los. Todavia, nós fizemos a nossa oração a nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles dia e noite por sua causa. E Judá já desfalecera as forças dos acarretadores. Há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar as muralhas. Os nossos adversários disseram: eles não saberão e não verão até que entremos no meio dele e matemo-nos e façamos com que essa obra cesse. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes: de todos os lugares tornarão contra nós. Por isso, eu pus nos lugares mais baixos, atrás das muralhas, e nos lugares mais altos, pus povo segundo as suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Eu olhava e me levantava e dizia aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos que o Senhor é grande e terrível. Ele luta por nós. Lutai por vossos irmãos, por vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas esposas, lutai pelas vossas casas. E sucedeu que quando os nossos inimigos ouviram isto, que era sabido por nós, que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho. Sucedeu que, daquele tempo em diante, metade dos servos trabalhavam na obra e a outra metade deles tinham lanças, escudos e arcos e as couraças, e os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá, aqueles que edificavam sobre a muralha e aqueles que levavam as cargas com aqueles que carregavam. Cada um tinha em suas mãos o trabalho pela obra e o outro segurava uma arma. Porque os edificadores, cada um tinha sua espada cingida ao lado, e assim edificavam. E aquele que soava a trombeta estava sempre junto de mim. E eu disse aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados sobre a muralha, um longe do outro. Porquanto, no lugar que ouvides o som dessa trombeta, correi até ali e juntai-vos a nós, e o nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade segurava a lança desde o levantar da manhã até que as estrelas aparecessem. De modo semelhante, naquele tempo, eu dizia ao povo
que cada um com o seu servo se aloje na parte interna de Jerusalém, para que à noite eles possam ser guarda para nós e trabalhem de dia. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, nenhum de nós tiravam as suas vestes, salvo para que cada um pudesse tirá-la para lavar. Nós temos algumas etapas que a gente precisa levar em consideração quando nós nos dispomos à obra do Senhor Jesus. A primeira delas, sem dúvida, é fazer com que a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma descanse, tendo a certeza de que nós estamos desenvolvendo uma obra e essa obra ela é mais importante do que aqueles que desempenham essa obra. A primeira coisa é nós nos empoderarmos dessa obra e nós vermos em nós, apesar de tudo, condição de realizar essa obra. A obra de Deus, ela ainda é aquela que Jesus ensinou. Ela é extensa, ela é grande, ou seja, a seara é grande. Poucos são os ceifeiros. É por isso que, às vezes, ao olhar para as pessoas que estão desempenhando a obra do Senhor, nós não vemos qualificações, mas mesmo assim, eles estão realizando uma obra. Não foi diferente nos dias de Neemias. Cada um que desenvolvia a obra precisou, antes de mais nada, acreditar que era capaz de realizar essa obra. Essa obra, ela foi sendo feita com todo o esforço, apesar de todas as circunstâncias contrárias. E é claro que quando a obra começa a ser desenvolvida, levantam-se pessoas que vão contrário a essa obra. Porque as pessoas querem que aquilo que precisa ser feito fique por ser feito. Quando alguém se levanta para fazer aquilo que precisa ser feito, isso causa em outras pessoas uma certa indignação, e foi exatamente o que aconteceu. Alguém buscou o bem de Jerusalém e as pessoas queriam ver Jerusalém da forma que estava, muros fendidos, em opróbrio e em desprezo. Acontece que começaram a se levantar palavras contra aqueles que estavam realizando essa obra. Foi exatamente isso. E levaram em consideração ofender aqueles que estavam realizando essa obra. No versículo de número 2, o 1 termina dizendo que Sanbalate escarneceu dos judeus. E depois ele chama os judeus de fraco. E eles começam a questionar de que aquilo que os judeus estavam fazendo não ia dar em nada. E mesmo que desse, Tobias disse, uma raposa vai entrar no meio deles e vai derrubar tudo, descredibilizando aquilo que eles tinham por fazer. Por vezes, isso vai acontecer no desenvolvimento da obra do Senhor. Vão se levantar aqueles que vão tentar descredibilizar aquilo que nós desempenhamos. Vão tentar descredibilizar a nossa força naquilo que nós desempenhamos. Nós precisamos lembrar que nós estamos realizando uma obra que não nos pertence. Essa obra pertence a Deus. Então é a Ele, como Neemias fez a partir do versículo de número 4, que nós devemos entregar as nossas petições. Lembrando a Ele através da oração. Mas lembrando vocês aquilo que nós dissemos lá no primeiro capítulo. A oração, ela tem mais a ver com a gente do que necessariamente com Deus. Quando Neemias diz, ouve, Senhor, que os nossos inimigos estão nos desprezando, essa oração era mais para lembrar Neemias, né? É um princípio terapêutico a oração. Porque quando você verbaliza, você expõe e você ouve aquilo que você está verbalizando. Neemias coloca diante de Deus a sua oração, e a oração não é para lembrar a Deus de que essa obra é de Deus, mas é para nos lembrarmos de que essa obra pertence a Deus e que nós não desenvolvemos essa obra para a nossa glória.
Então, quando eu desenvolvo a obra do Senhor e as pessoas escarnecem de mim, ok, mas existe uma obra que está sendo feita, existe um nome que está sendo propagado e glorificado. E esse nome, com certeza, não tem que ser o meu, não tem que ser o seu, é do dono dessa obra. Então, se as pessoas falarem mal de mim, ok, o que importa é que essa obra seja feita. Eles se levantaram, se iraram contra a obra do Senhor, mas Neemias convocou o povo à oração. E mais do que isso, convocou o povo à vigilância. Por quê? Porque eles não podiam fazer cessar a obra. A partir do versículo de número 13, a Bíblia diz que eles colocaram vigias em todos os lugares, porque chegou lá a notícia entre os judeus de que eles viriam contra ele. Não tem problema, nós vamos pôr guardas em todos os lugares. Armai-vos, porque nós não estamos apenas desempenhando uma obra. Irmãos, preste atenção nisso. Nós não estamos apenas desenvolvendo uma obra. Nós estamos no meio de uma guerra. Existe espíritos, ou no mundo espiritual, existe uma força que não quer que essa obra se desenvolva. Neemias convocou o povo à peleja. Neemias convocou o povo à batalha. Nós não estamos aqui apenas para construir ou reconstruir os muros. Nós estamos aqui também para guerrear. Então pelejai. Pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos e filhas, pelejai pelas mulheres e pelas vossas casas. Pelejai pelo futuro que nós estamos criando, construindo a partir do desenvolvimento dessa obra. Todos foram chamados à obra ou chamados à guerra, mas não deixaram de desenvolver a obra. Até que, em um determinado momento, se soube que metade daquela obra já estava concluída. Os edificadores, eles não só trabalhavam na obra, mas também desenvolviam. Estavam prontos para a batalha, cada um com a sua espada. E o que Neemias orientou? Que aquele que tivesse a trombeta ficasse próximo dele. E a orientação de Neemias foi que quando essa trombeta fosse tocada, aonde ela fosse tocada, todos deveriam se juntar. Preste atenção de que existe uma obra sendo realizada, uma batalha sendo travada, mas essa batalha não pode ser desenvolvida ou não pode ser guerreada no individual. Se a Paula tocar a trombeta, nós vamos nos reunir com ela. Se o Francisco tocar a trombeta, nós vamos nos reunir com ele. Se a Márcia tocar a trombeta, nós vamos nos reunir com ele. Então, onde a trombeta tocar, essa trombeta não vai ficar tocando sozinha. Essa pessoa não vai guerrear ali sozinha, porque nós vamos nos juntar com os nossos irmãos em guerra. Irmão, irmã, você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós vamos pelejar nessa obra juntos e nós não vamos largar as nossas vestes, ou seja, nós não vamos nos achar desprovidos, nós vamos estar sempre pronto. E se você tiver uma necessidade, toque a sua trombeta, porque quando nós ouvirmos o tocar da trombeta, nós vamos nos unir a você em oração e em peleja. Você não está sozinho.